Olá, contador, contadora. Como já falamos no vídeo passado, a reforma tributária foi aprovada e vai começar a valer a partir de 2026. Mas essa é a hora de você se preparar para ganhar muito dinheiro com isso. Hoje eu vou te explicar tudo sobre o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, e como você pode transformar essa mudança em oportunidade de negócios e ganhar muito dinheiro antes mesmo de 2026. Meu nome é Lucas Ribeiro, eu sou tributarista especializado em reforma tributária e empresas do lucro real. Eu sou sócio de uma empresa de contabilidade também e lidero a Reut, uma empresa de tecnologia tributária e inteligência artificial que atende mais de 400 empresas médias e grandes no Brasil. Nesse canal, eu ajudo contadores a ganharem dinheiro de verdade com as oportunidades tributárias, mesmo que você ainda não domine o assunto. Compartilhe esse vídeo com seus sócios e profissionais que trabalham no setor fiscal, para que todos estejam alinhados. E se inscreva gratuitamente aqui no canal para não perder outros conteúdos avançados como esse. A reforma tributária nasceu com um grande objetivo de simplificação. Essa era uma das principais premissas quando a PEC 45 foi desenhada. A verdade é que não ficou tão simples assim. Como nós vimos na Emenda Constitucional 132 de 2023, nós tivemos uma série de inserções no texto que nos levam a um regime bastante complexo para o IVA, para o Imposto sobre Valor Agregado. E não é só o IVA que nós teremos, que além de tudo ele será dual, ou seja, uma composição entre o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços de natureza federal. Nós ainda teremos também o imposto seletivo. O imposto seletivo altamente crítico, complexo, que vai trazer uma série de preocupações para muitas empresas que atuam com algum elemento que pode ter benefício ou malefício, neste caso, não é, à saúde ou ao meio ambiente. Então esse é um tema que todo contador vai precisar ficar muito atento, saber se o seu cliente vai sofrer a tributação do imposto seletivo ou não. Além disso, a reforma tributária previa a neutralidade. O grande objetivo dela era fazer com que as empresas, as pessoas, os consumidores não tivessem aumento da carga tributária. Na prática, a neutralidade não é neutralidade para nós consumidores, para nós empresas. A neutralidade é em relação à arrecadação dos tributos. Então não se iluda, né? A verdade é que não vai ficar igual. Vai ficar mais caro para muita gente e alguns vão pagar um pouquinho menos para compensar tudo isso. O que muda drasticamente é a formatação da arrecadação tributária. Por exemplo, caixa. Nós temos aqui um grande impacto no momento de se arrecadar, no momento de se creditar desses tributos e de gerar o recolhimento que diz respeito às saídas, às operações de venda. Isso tudo vai fazer com que muitos setores sejam sim atingidos e tenham um aumento de carga tributária real, o que exige da contabilidade um ponto de atenção muito grande, para poder saber se aquele fornecedor vai gerar créditos ou não, se ele é do simples, se ele é do presumido, se ele é uma pessoa física, ao mesmo tempo em que nós teremos que ter um cadastro de itens muito mais adequado. Não é? Quais itens terão alíquotas diferenciadas, alíquotas reduzidas, incentivadas, não é? E isso muda a cada 5 anos. Acreditem, nós teremos lobby no país a cada 5 anos para determinar quais são os setores beneficiados ou são os mesmos que vão ficar lá, que já estavam agora com a PEC, ou os novos que podem ser rediscutidos. Isso vai exigir muito planejamento. E esse planejamento ele não começa em 2026. O planejamento ele começa agora. Ele já começou. Né? Nós mesmos já entregamos mais de 1000 estruturas de análise com a reforma tributária, com a calculadora da reforma feita pela Reut. Isso nos mostra o quanto essas empresas estão sendo afetadas de alguma maneira. Não necessariamente é no valor do tributo, mas é até mesmo na forma de se fazer gestão. A maneira de se lançar e de se escriturar todas as suas compras, de determinar a forma, o momento em que nós vamos ter impacto nas 3 alavancas. Uma alavanca, o lado dela da compra, o preço de compra, que pode ser majorado, ou o preço de venda, que pode compensar esta condição, e ambos vão afetar. Quanto mais você mexe no preço de compra, no preço de venda, vão afetar a sua margem. A margem dessas empresas é o que elas mais vão buscar na contabilidade. Entender como elas vão conseguir se manter competitivas mesmo num cenário tributário extremamente complexo.
Ah, mas ele é extremamente complexo só por um período. É verdade, é um período, mas que não é nada curto. É de 2026 até 2032. E depois, em 2033, a gente começa a conviver também com as alíquotas diferentes. Cada município vai poder determinar a sua alíquota, que terá como base a referência ou não, né? Ele pode colocar uma alíquota maior. Isso vai fazer com que a somatória da alíquota de cada município com a alíquota do estado gere uma alíquota diferente de IBS, que gera uma alíquota diferente de IVA. Então, se o seu consumidor, porque a tributação passa a ser no destino e não mais na origem, né, vai determinar alíquotas diferentes. Potencialmente 5.569 alíquotas distintas. Imaginem que insano isso. Cada município determinar a sua alíquota. Isso vai gerar, com certeza, um grande desafio para que nós consigamos fazer controle de tudo isso. E não para por aí, porque nós ainda temos as alíquotas reduzidas em 60% e a alíquota reduzida em 30%, ou seja, vai pagar 70% da alíquota cheia e no outro caso vai pagar 40% da alíquota cheia. Isso significa que são 5.569 alíquotas em potencial multiplicadas por 3. É muita coisa, de fato, é muita complexidade que vem pela frente. E o planejamento tributário começa agora a analisar a reforma tributária, definir o melhor momento, por que as empresas querem fazer e querem conhecer esses impactos. Porque agora que elas começam a renegociar contratos com fornecedores, começam a aumentar de forma gradual o seu preço de venda, começam a ter uma preocupação efetiva em preparação de caixa, começam a mudar os seus sistemas de controles de estoques, que serão muito afetados, começam a ter visibilidade do seu resultado efetivo. Qual é a lucratividade dessa empresa? Se ela está no lucro presumido ou no Simples Nacional, talvez ela não saiba. Ou muito provavelmente ela tenha equívocos nessa apuração. Se nós conseguimos levar esses clientes a migrarem já em 2024 ou 2025 para o lucro real, ou para uma sistemática parecida com a do lucro real, de créditos e débitos, de apurações, de notas fiscais, de pegar todos os documentos em dia, de fazer esse lançamento dentro do prazo, dentro do mês e não depois. E você sabe o quanto isso é desafiador para as empresas e para as contabilidades, né? Não é simples fazer essa gestão, porque ela exige tempo, ela exige dedicação, ela exige disciplina das empresas e das equipes. Então, preparar as empresas desde já é o segredo do sucesso para a reforma tributária. Ele começa agora a identificar onde estão as perdas, onde estão aqui os grandes motivadores da transformação que vão levar a uma sistemática de 2026 em diante muito mais adequada para a reforma tributária. Será que essa empresa tem que estar nesse regime? Quem são os seus fornecedores? Vai trocar ou vai manter? Como vai fazer a relação e a comunicação com os seus clientes? Consegue repassar ou não consegue? E mais, pessoal, o que eu tenho muito visto por aí, associações, organizações entre empresas de um determinado segmento se unindo para discutir reforma tributária de forma conjunta, para poder fazer com que a reforma tributária seja uma oportunidade para elas e não uma ameaça. Fazer com que elas consigam juntas fazer o mesmo cálculo de precificação. Imagina o seu cliente repassando tributos porque ele calculou de forma certa com você, um contador bem preparado que acompanha o nosso conteúdo, e ele foi lá e colocou no mercado um preço maior que ninguém compra, porque os concorrentes dele fizeram a conta errada. A diferença é que esses concorrentes dele vão quebrar rápido, porque preço baixo sem margem não paga a conta. E isso não gera caixa, aumento de juros. Essa composição ela é muito cruel e ela vai prejudicar aqueles que estão despreparados. Então conduza o seu cliente para ter sucesso, para fazer com que ele se prepare desde já com os seus sistemas, com a tributação adequada, correção de itens no cadastro adequado de fornecedores, regimes tributários mapeados de forma precisa, para que se tenha acompanhamento mês a mês. Isso tem que ser feito desde já, contador, contadora. Venha conosco nos acompanhar no nosso canal, né? Dá 2 cliques aí, nos segue, né? Curte o nosso vídeo, acompanha, compartilha isso com seus sócios, compartilha isso com suas equipes, leva isso para outros contadores se prepararem e mostra isso também para os seus clientes.
O seu cliente também precisa saber que ele vai ter impacto. E esse impacto passa até mesmo por uma revisão de honorários. Vai conseguir pagar a mesma coisa? O custo vai ser o mesmo para operar a contabilidade em 2024 do que será em 2026? Não. Não tem como. E não tem como porque nós teremos duas contabilidades, nós teremos duas apurações de tributos. E não são bem duas, né? É mais do que isso, porque nós temos já todas as atuais e as obrigações acessórias e teremos a nova que vem com a reforma tributária. Então isso faz com que o custo aumente de processamento, o custo de operação, o custo com equipes, preparação de treinamentos, tudo isso leva você a ter que repensar e a renegociar com os seus clientes o quanto ele lhe paga. Ele tem que lhe pagar bem, né? Ele tem que lhe trazer bons resultados financeiros agora para que você possa gerar a ele os melhores resultados também com a reforma tributária. Enquanto uns choram, outros vêm de lenço, não é assim que diz o ditado? Tenho certeza que muitos clientes mal assistidos por contadores displicentes vão deixar passar grandes oportunidades. As oportunidades e as ameaças valem para todos agora. O que é bastante raro de acontecer, nesse momento, começou. Então nós podemos sim levar aqui o cliente para novas soluções, novos serviços, oportunidades não só do planejamento tributário ou de um planejamento sucessório e patrimonial que será fortalecido com a reforma tributária da renda, que está por vir, né? Nós teremos aumento seguramente de imposto de renda, de contribuição social sobre o lucro líquido, tributação sobre dividendos. Tudo isso vai fazer com que o seu cliente precise também de planejamento patrimonial, de um planejamento sucessório mais ajustado à nova realidade, mesmo para aqueles que já fizeram, mesmo para aqueles que já têm holdings constituídas. Eles vão precisar revisitar tudo isso. Nós ainda temos oportunidade no BPO financeiro, temos oportunidade para fazer cadastros e parametrizações de sistemas. Isso nós já estamos vendo que muitas empresas estão demandando, estão pagando por isso. Planejamentos tributários que começam em R$5.000. Planejamentos tributários que permitem cobrança até mesmo de sucesso. Ou seja, você pode ganhar um variável, pode cobrar um success fee, para que esse cliente ele pague um percentual do ganho que ele tiver a partir das suas estratégias. Você pode potencializar a recuperação tributária. Agora é a melhor hora para você fazer isso. A legislação mudou, há novas oportunidades e que podem ser muito bem levadas aos seus clientes com uma boa remuneração. Uma remuneração fixa, que pode ser de 5, 10, 15 mil reais, até mesmo uma remuneração variável. Então, isso são algumas das oportunidades, poucas das oportunidades, que ainda há muitas outras que estão por vir, que você já pode ganhar dinheiro, já pode potencializar o resultado financeiro do seu escritório contábil. Nós temos clientes aqui na Reut que já contrataram planejamento tributário pensando em reforma tributária, muitas vezes usando junto com a calculadora da reforma, uma nossa solução de tecnologia de inteligência artificial que permite com que nós façamos, a partir dos dados do SPED, o recálculo, tirando todos os tributos incidentes até aqui, né, da tributação do sistema atual, versus comparando então com a tributação nova a partir da reforma tributária. Nessa modelagem, nós conseguimos cobrar dos clientes por este planejamento, né? Então nós temos casos aqui de empresas, por exemplo, indústria, que estava pagando muito tributo, né? Tinha uma composição tributária relativamente alta e nós conseguimos identificar créditos de PIS e COFINS, mesmo que esta empresa não vá utilizar esses créditos. Isto é uma boa prática já de preparação para a reforma, ou seja, nós vamos acumulando créditos para que nós possamos fazer a conversão deles lá na frente com a transição da reforma tributária. Este é apenas um exemplo de inúmeros que nós podemos aqui identificar, né? Como, por exemplo, nós temos aqui outra empresa que é de tecnologia, uma empresa voltada para desenvolvimento sob encomenda para os seus clientes. Uma empresa que estava numa situação muito confortável com o ISS baixo, de 2%, em um determinado município, né, numa condição favorável, tributação de lucro presumido, ou seja, conseguindo uma margem superior a ela. E o que nós já conseguimos traçar
com a mudança para a reforma tributária, que esta empresa terá um grande impacto da sua precificação, porque essa empresa vende majoritariamente para outras empresas que vão se creditar do IVA, é verdade, mas ela precisa convencer esse cliente a desembolsar mais. Então isso já nos demandou que fosse feito ali um trabalho, uma discussão junto com os seus clientes. Eventos, workshops é algo que você pode promover. Você pode já fomentar isso com os teus clientes, os fornecedores dos teus clientes e os clientes dos seus clientes, para que todos saibam os impactos e já possam começar a renegociação. Nós temos casos, como nesta empresa, em que os contratos eram de 5 anos. Contratos de 5 anos, como vão ser revistos agora numa composição tributária completamente distinta? Como vai se preparar essa empresa para desembolsar mais? É isso que nós temos que conduzir aqui os nossos clientes a partir da reforma tributária. Contador, lembre-se, nós temos hoje no Brasil quase 1,5 milhão de empresas no lucro presumido. São quase 7 milhões de empresas no Simples Nacional. São muitas empresas que elas precisam mudar, não é só a forma de tributar, é muito mais do que isso, elas precisam ser educadas, elas precisam ser preparadas, elas precisam mudar a forma como elas atuam. E isto exige conhecimento de legislação, sim, é um fato, e você vai poder ajudá-las nisso, mas você precisa fazer mais. Você tem um espaço gigantesco de oportunidade para ganhar muito mais dinheiro e para conduzir estas empresas numa rota correta, porque ela vai precisar preparar sistema, vai precisar se reorganizar com pessoas, vai precisar repensar até mesmo as pessoas que estão lá trabalhando para ela. A gestão financeira vai mudar, a forma de fazer compras nessas empresas vai mudar, a estrutura de negociação não pode mais ser a mesma. A análise que se faz de clientes e fornecedores altera. Então você, contador, é que será o grande responsável, o grande protagonista por fazer com que estas empresas, que muita gente está por aí falando que não são afetadas, elas serão afetadas sim. Essa história de falar que Simples Nacional, nossa, Simples Nacional ficou de fora da reforma tributária, isso é conversa fiada, não cai nessa. Simples Nacional será muito afetado. Mais de 80% das empresas do Simples Nacional vendem para outras empresas que não vão querer comprar delas se o preço for igual a uma empresa que tem IVA em regime normal, porque estas outras gerarão créditos integrais de IVA. E o IVA não será nada barato. O IVA será bastante pesado, oneroso para as empresas. Não ter crédito não é uma opção. O crédito ele é necessário para que a tributação do mês seguinte seja a menor possível. Quem vai querer pagar mais? A verdade é que você, contador, você, contadora, tem aqui nas suas mãos agora a responsabilidade de preparar estas empresas, de preparar o seu time, de preparar o seu escritório, de cobrar mais por isso, como nós já dissemos, de fazer com que estas empresas possam estar à frente, que elas possam ser mais competitivas, para que elas possam sobreviver a partir da reforma tributária. E isso começa já. Não dá para perder tempo, não dá para deixar isso. Vamos começar em 2025, porque em 2025 eu faço e 2026 eu descubro o que vê. É tarde demais. Estas empresas estão fadadas ao fracasso. E quem vai conduzi-las até lá é você, se você não for responsável por prepará-las desde já. E essa preparação envolve você fazer eventos, envolve você fazer webinars, você postar conteúdo na internet relevante para o seu cliente, você entender a dinâmica de nicho, quais são os impactos para o setor da construção civil, quais são os impactos para as empresas de engenharia, quais são os impactos para o setor de saúde, quais são os impactos para o setor imobiliário. Veja, nós temos aqui muitos setores com diferentes deparas, com diferente impacto em relação ao hoje para o amanhã. E esses impactos exigem muita preparação. Preparação de negócio, não é preparação técnica, não é só a preparação de legislação, de fazer um curso, de entender como é a PEC, como ela se tornou lá agora no texto da emenda constitucional 132. Isto é importante,
mas não é o que vai te levar ao sucesso. Isso é só o que vai te garantir permanecer talvez no jogo. Mas o que realmente vai te trazer dinheiro, que vai te trazer lucratividade, é você dar os próximos passos. É como você agrega valor a partir da reforma tributária para os seus clientes que estão hoje demandando isso ao mercado. E se não for você, provavelmente será com outro contador. Os contadores precisam se preparar de verdade para não perder espaço para outros profissionais, como advogados, consultores e até mesmo executivos de vendas. Se você não começar a se preparar agora, você vai colocar em risco a sua empresa de contabilidade, porque outro contador mais preparado, que vai acompanhar os nossos conteúdos, vai atender clientes que poderiam ser seus e quem sabe até os seus próprios clientes de fato. O seu cliente precisa ter segurança de que está sendo atendido por um profissional contábil sério, comprometido, que realmente está antenado com tudo o que está acontecendo no mercado. Está nas suas mãos o poder de definir se você será esse profissional comprometido, que vai crescer, ou será um profissional displicente que vai perder espaço no mercado. Agora que nós combinamos que não dá para adiar isso, eu vou te contar o jeito certo de você se preparar, para que você entenda os fundamentos de todas as mudanças e esteja seguro quando você tiver que explicar isso para o seu cliente atual ou para o seu cliente futuro. Não tem outro jeito, você vai precisar dedicar tempo para estudar sobre tudo isso. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui no YouTube o link para você baixar um resumo da reforma tributária, com as principais mudanças trazidas pela legislação. Esse é um material de estudo obrigatório caso você seja contador e queira ganhar dinheiro de verdade com o seu negócio contábil. Aperte no link aqui embaixo para baixar esse material. Além do IVA, eu vou gravar vídeos específicos sobre cada um dos pontos, sobre os reflexos da reforma tributária nos principais setores da economia e como ganhar dinheiro na contabilidade com as oportunidades tributárias. Temos muitas mudanças a caminho, principalmente na construção das leis complementares. Serão pelo menos 3. Temos também as reformas da tributação sobre renda e sobre folha. A cada novidade anunciada, eu me comprometo a gravar um novo vídeo como esse para você. Por isso, eu quero te convidar a se inscrever no canal gratuitamente e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que eu postar um outro conteúdo avançado sobre reforma tributária, lucro real, recuperação de tributos e todas as grandes oportunidades que os contadores têm no mercado tributário. Me segue também no Instagram, onde eu compartilho conteúdos todos os dias e os bastidores da minha empresa. Você precisa fazer parte dessa comunidade de empreendedores contábeis que vão crescer com a reforma tributária e eu vou te ajudar com isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!